nada melhor do que fazer perguntas, filosofia e leitura do grão na capa, porque lá dentro só encontramos respostas. O que é mesmo uma... Portanto, ele tem um pato, uma avó, uma galinha, por aí fora, e com cada um deles vai dando uma resposta. E às tantas nós perguntamos, mas qual é a grande questão, afinal? Portanto, este é o grande desafio deste livro. Eu gosto particularmente do fim, que quase na última página diz assim: ao cresceres, encontrarás outras respostas à grande questão. Acho fabuloso a ideia de que, de facto, as perguntas e as respostas vão mudando com as circunstâncias e com a idade. Depois, este tipo de caderno pautado, onde há um convite a irmos acrescentando as respostas que nos surgem à grande questão. Acho mesmo um livro muito perguntador e muito fabuloso para estimular o pensamento crítico e esta arte de saber perguntar. Acho que é uma boa referência. Sem dúvida. Esse livro eu já o tenho há algum tempo e é um livro ao qual eu regresso de quando em vez, sabes? É um livro assim para regressar. Eu acho que é uma ótima proposta para miúdos e graúdos. Sim, é um livro transversal. Eu acho que não tem propriamente idade. Tanto podes trabalhar, se for na mediação de leitura, tanto se pode trabalhar com um adulto, com um jovem, com um café filosófico, acho que isto também funcionaria bem. Com um miúdo mais pequeno, acho que é transversal. Sim, e é um bom exercício para perceber a dinâmica da pergunta e da resposta. Eu acho que ele faz uma boa proposta nesse sentido. Eu agora estava a ler um livro sobre ignorância que fala precisamente sobre a questão de não deixarmos de ter perguntas, não é? Temos cada vez mais informação, mas também temos cada vez mais perguntas sobre as coisas. E eu acho que esse é um ótimo pontapé de saída para este livro. Recorda-me só qual é a editora, desculpa. É que eu não me lembro. É Broá, exatamente, é isso mesmo. Talvez fosse bom dizer que nós depois vamos publicar os livros todos, as capas dos livros e os livros todos, sem dúvida. para quem nos acompanha poder ler, poder ir vendo os livros que nós sugerimos. Claro que sim. Há sempre a possibilidade de criar uma lista de desejos para estes livros ou então de os procurar na biblioteca escolar ou municipal. Ou, se não houver, é sempre uma boa estratégia para recomendar para que a biblioteca... Este é um livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura, sem dúvida. Sem dúvida, super sem dúvida alguma. Muito bem, então, do lado de cá, eu tropecei num livro recentemente que confesso que gostei dele pelo nome. Ele chama-se Diógenes. Muito filosófico. Tem muito dele, exatamente. O nome é muito filosófico. Não conheço, Joana. Este é de um autor, mas eu acho que o autor tu conheces, o Pablo Albo, não te diz nada este nome. Pronto. Sim. Eu já não sei muito bem qual foi o meu caminho de chegada até. O que é que me levou a procurar este livro, ou a encontrar este livro, aliás. Que eu acho que foi mais um encontrão do que uma procura muito ativa. Mas achei muito curiosa, confesso, fui ver o livro. Foste pelo e depois fui. Gostei, a capa interessou-me. E depois percebi que ele é sobre é o Diógenes que tem um hobby de colecionar coisas. Que tipo de coisas? Todas. Encontras, apanhas e levas para casa. E depois toda a família dele são colecionadores. Todos colecionam coisas. E eu acho que este e há um tio solteiro que também coleciona cartas de amor. é muito provocador no sentido em que apresenta as pessoas através de... Eu acho que o colecionar, por exemplo, eu às vezes apresento-me como colecionadora de perguntas. É uma coisa que eu digo às pessoas. O que é que tu fazes? Olha, eu coleciono perguntas. Levas dentro do bolso. E gostei muito desta ideia do colecionar, do recolher, do guardar como um processo de autoconhecimento, de construção de identidade e por aí fora. E foi muito por aí que eu fui buscar este livro. Confesso que a primeira coisa foi o título, e depois é assim, abrindo, confirma-se a qualidade e
o atrevimento de pensar as pessoas de uma outra maneira. Eu acho que é por aí. Qual é a editora? Calandraca. Calandraca. Portanto, eu não sei, deixa-me ver se de quando é que ele é. É de primeira edição em 2010, mas aqui na Calandraca talvez seja. É também 2010, portanto não é um livro propriamente recente. Não é um livro novo. Talvez tenha passado, às vezes há livros que passam um bocadinho despercebidos, não é? Não sei, É este livro eu não tenho ideia de nunca o ter visto e fiquei completamente encantada por ele. As ilustrações são do Pablo Aladel e vale muito a pena conhecer este Diógenes. Há outros Diógenes na filosofia, mas Há este outra. Então, parece que foi combinado, mas não foi combinado. E o livro que eu trago a seguir também tem a ver com coleções. Mas não foi combinado, juro que não foi. E desta vez a coleção é um menino que coleciona palavras. Ora, este livro tinha-me sido oferecido por uma amiga em espanhol. Okay. E recentemente saiu em português pela Presença. Ok. E eu levei algum tempo a decidir-me se seria um livro perguntador ou não seria um livro perguntador. Porque a narrativa é uma narrativa mais ou menos linear, fala do menino que vai colecionando palavras, os vários tipos de palavras, e à partida pode não parecer um livro perguntador, porque aqui não há propriamente grandes perguntas, mas é um livro indutor, ou seja, com um mediador, ou através da mediação, eu penso que dele podem surgir muitas perguntas. E nesse sentido, ao contrário deste, que eu acho que propõe, é um livro logo perguntador por excelência, por natureza, este não é um livro perguntador por excelência, mas é indutor de muitas perguntas. Porquê? Porque este menino, ao colecionar palavras, vai verificando que existem palavras muito diferentes umas das outras e que existem palavras doces, amargas, poderosas, diferentes, palavras que apaixonam, palavras tristes, palavras poéticas, e a partir daqui eu penso que se pode colocar muitas perguntas sobre porquê colecionar palavras, que tipo de palavras são estas, porque é que a palavra X ou Y é doce ou é amarga, e neste sentido eu acho que é um livro indutor de muitas perguntas. E eu penso que é um livro muito engraçado e que tem muitas sugestões para trabalhar com as crianças que estão a aprender o domínio da língua e das palavras e até para as apaixonar pela palavra. É um livro que me deu que pensar e isso eu gostei. Achas que o Wittgenstein ia aprovar esse livro? Quer dizer, não sei, mas talvez passasse os olhos por ele, Como ele tinha não é, esta atenção ao contexto e ao uso da linguagem, não é? E aí perceber até que ponto, como é que uma palavra pode ser doce ou amarga, não é? O que é que é muito é curioso, e às vezes às vezes nós usamos até metáforas desse género, não é? Associamos. É como se as palavras fossem pessoas, não é? É um caso. Há aqui um menino chama-se Jaime e há aqui uma página, uma determinada página que diz: o Jaime coleciona mais ou menos palavras favoritas, por exemplo. Isto será engraçado fazer uma lista de palavras favoritas ou de palavras que não se gosta. Eu tenho assim meia dúzia de palavras que não gosto. Cá em casa às vezes até brincam comigo porque é que eu não gosto da palavra X ou da Y. Portanto, e isso eu acho que até se torna um jogo com um leitor, com um miúdo mais novo ou com um leitor mais jovem, este jogo das palavras, e que pode de facto apaixonar os mais jovens pelas palavras, e isso acho que é muito bonito. Passo-te a bola. Ok, muito bem. Então, recente, fresquinho, muito fresquinho este livro, e fiquei muito contente por ele ter saído. Como Ver Coisas Invisíveis. Também escolheste, não é? Pois é. A Isabel Munhoz Martins e a Madalena Matoso põem-nos sempre fazem sempre livros
que eu não consigo resistir. É demasiado, são sempre demasiado bons e são demasiado irresistíveis. Portanto, eu tinha cá um palpite que nós íamos, não sei porque achava que este iria aparecer. Que tu ias apresentar Fiquei apaixonada por este livro. É um livro longo, é um livro que dialoga muito connosco, que nos propõe muito pensamento, que nos apresenta. Eu gosto do livro porque ele apresenta-nos vários caminhos no próprio livro. O livro não tem capítulos, não sei se direi capítulos, tem tópicos. Separadores, acho que sim, é mais. E vai-nos apresentando os separadores e é muito fácil nós darmos conta que estamos a dialogar com o livro, e aqui estamos a dialogar não só com o texto, mas também com as ilustrações que acompanham, enchem muito o olho e são muito apelativas. Depois este livro tem a colaboração de pessoas pelas quais eu tenho uma grande estima, a Dina Mendonça, o Paulo Virgílio. Exatamente. Portanto, tem aqui uma espécie de vários selos de qualidade. É um livro, como eu disse, assim, daqueles livros pesados, e que eu acho que é eu nem sei bem para que idades é que é. Eu acho que este livro é para todas as idades, muito honestamente, e estou muito satisfeita, muito contente pelo livro, porque ele faz uma proposta muito interessante, que é como ver coisas invisíveis, observações, experiências e perguntas de artistas, cientistas e outras pessoas com imaginação. E não só nos vai dando informação e nos dá algumas... Fala-se aqui sobre a questão da ignorância, sobre a questão do que é um processo mental, o que é a criatividade. Portanto, há alguma informação, mas há muito espaço, há muitos exercícios para diálogo, para diálogo interior, diálogo uns com os outros, e sobretudo para fazer uma coisa que é muito a minha prática, que é olhar para o cotidiano e deixar-me-nos perguntar por ele, não é? Eu acho que é essa a grande... Das muitas perguntas que este livro tem, há uma pergunta que eu gosto particularmente, que é: mas existe criatividade na ciência? Pois é. Porque acho que principalmente os jovens, no ensino secundário e outras pessoas, mas talvez os jovens, porque quando se trabalha com os jovens está-se mais atento a isso, pensam que a ciência é muito rigor e que não há criatividade na ciência. E muitas das descobertas às vezes foram feitas por haver criatividade na ciência. Eu gosto muito, acho que este livro que vem na linha do lá fora e no cá dentro, não é? Sim, é verdade. Mas de facto este livro é fantástico. Não consigo dizer qual deles gosto mais, mas este livro é mesmo muito, muito bom. É delicioso, bom. É delicioso. Não há, não sei, eu gosto de tudo, desde a primeira página à última. As guardas são lindas. Lindas. Que é fantástico, e gosto muito das cores. Gosto sobretudo de ser um livro de capa negra, porque eu gosto muito, o negro é uma cor da qual eu gosto muito, e às vezes não há muitos livros com capa negra, muitos coloridos, mas falta aqui este, portanto, só por aí também já me conquistou. E acho que é um bom livro, por exemplo, para as famílias, para os professores, os educadores. E vai dando pistas. Para além de ser perguntador, dá muitas pistas. Por exemplo, agora aqui abri num sítio que diz assim: se queres ser professor e valorizar a criatividade dos teus alunos, podes tentar. E dá pistas de... Exatamente. É de facto... quer dizer, eu acho que isto não tem género. Nem é ficção, nem é romance, nem é guia, não é nada, mas é tudo. E eu acho... Pronto, acho que é esse... Eu sobretudo, gostei muito este apelo a observar, não é? E eu tinha... E é muito provocador esta ideia de ver coisas invisíveis, não é? De andar à procura daquilo que não se vê. E faz-me pensar muito nestas questões que ontem me aconteceram uma oficina de filosofia, que é muitas vezes o óbvio, ou aquilo que é visível, não é óbvio para todos. O visível não é igual para toda a gente, não é? Então temos que andar à procura do invisível, daquilo que é visível para mim, não é visível para ti, e que é invisível para algumas pessoas. Então, não sei, olha, é super, acho que é um bom investimento, se quem puder, mesmo para ir lendo em companhia, ir lendo em família, ir lendo na escola. Acho que é um ótimo, não direi manual, porque ele não é um manual, é um ótimo companheiro.
Eu acho que é um companheiro, um guia. É um companheiro. É um guia espiritual. Espera aí. Não, mas é de facto um livro para ir lento, não é um É. livro para se ler só de Sim. uma vez, mas é um livro para Sim, ler, sim, reler e para sim. nos fazer acompanhar. Exatamente. Ele saiu há muito pouco tempo. Sim. Não é ainda um livro recomendado porque ainda não teve tempo, espero Mas que venha não a deve ser demorar muito. recomendado. Mas é de facto, ele chegou mesmo há muito pouco tempo nos Caparatos, mas é um livro fantástico mesmo. Sim, é só para dizer que não disse, é da Planeta Tangerina. Pronto, só aqui o nome. Muito bem. Então, já descobrimos que temos um em comum, vamos lá ver o que é que sai mais bem, agora deste lado. Como este livro perguntador esta sessão dos livros perguntadores estava no âmbito da filosofia, eu resolvi não trazer só livros para os mais pequenos, mas também trazer para adolescentes, porque eles também estão a iniciar o seu processo ou o seu contacto com a filosofia. E relacionando com as palavras e relacionando com as coisas invisíveis e relacionando também com a filosofia, resolvi trazer um livro de que gosto muito e dou muitas vezes a ler. Não é um livro muito conhecido, eu acho que já teve uma fase que foi mais conhecido do que agora. Há uma reedição dele. É um livro que é recomendado pelo Plano e que eu penso que mesmo assim está esquecido, que é O Palomar, do Italo Calvino. Eu realmente há muito tempo não ouço falar nesse livro. Nem sei se o tenho, confesso. Este livro é um livro de histórias, são contos. São ok, contos exatamente. muito pequenos. São exatamente. Contos muito pequenos. Na contracapa do Palomar, há uma nova edição, a que está no Plano é nova, esta é muito antiga, é da Teorema, já nem sequer existe a Teorema. Eu acho que esta capa até é mais bonita, mas isso é uma questão de gosto. E este livro, por incrível que pareça, está relacionado com o que acabaste de falar. Porque diz assim, na contracapa: será possível encontrarmos um sentido nas coisas, no mundo à nossa volta e dentro de nós próprios? Portanto, o Palomar é um personagem, é um senhor. Há o senhor Palomar e a senhora Palomar. O senhor Palomar é um observador. E é observando as coisas que estão à nossa volta e os objetos, que muitas vezes descobrimos coisas invisíveis. E de facto é um apelo muito grande ao poder da observação, que muitas vezes hoje, tal como a escuta, que ultimamente temos falado muito, nem sempre está atento, muitas vezes não se educa para observar. E todas as histórias têm a ver com este ato de observar. Há uma história muito curiosa, que é da Osga, onde o senhor Palomar observa uma osga. Eu detesto osgas, mas observa a osga na parede e, de facto, até o processo de escrita, da descrição da osga é fantástica, e tu, a partir deste pequeno conto, podes levantar N perguntas. Portanto, eu considero que estes contos são contos perguntadores. Há um conto que eu gosto particularmente, que é o último conto do livro e que se chama Como Aprender a Estar Morto. Só o título é fabuloso e poderia levantar muitas perguntas e diz mais ou menos isto. O senhor Palomar decide que, de agora em diante, fará como se estivesse morto, para ver como corre o mundo sem ele. Esta frase eu acho que é fabulosa e de facto pode levantar, colocar-nos, a nós e aos outros, muitas perguntas. E continua. Há já algum tempo que se apercebeu de que entre ele e o mundo as coisas já não correm como antigamente. E, mais uma vez, poderíamos levantar aqui muitas outras perguntas. Se antes lhe parecia que esperavam ambos alguma coisa um do outro, ele e o mundo, agora já não se lembra do que havia a esperar. De mal ou de bem, nem porque é que espera, o mantinha numa perpétua agitação ansiosa. E por aqui continua. Os contos têm duas páginas e meia, portanto, há de facto muitas perguntas nestes contos, e há um também que eu acho que é muito bom para a filosofia, para as aulas de filosofia, que é o modelo dos modelos.
e que às vezes pode ser uma introdução ao conhecimento científico okay. e porque é que existe o modelo e o que é a importância do modelo, é mesmo um livro perguntador e que está um pouco esquecido e que é um bom livro de contos para adolescentes, até que como são contos podem ler hoje amanhã outro. E relacionando com a questão da observação e da visibilidade, e agora vou fazer um bocadinho de batota, já sabes que eu faço sempre... Eu acho que tenho uma batota maior que a tua, mas diz. E relacionado com o livro que tu apresentaste, que estava repetido, do Italo Calvino, há também um outro livro, este sim eu acho que está completamente esquecido, que são 6 propostas para o próximo milénio, que são conferências que o Italo Calvino deu. Sim. Esse livro tenho mais presente do que o outro, honestamente. Numa universidade americana, agora não me recordo, e que há uma das conferências que eu considero fabulosa e ela muito perguntadora, que é sobre a visibilidade. Portanto, então repara, temos... apresentas o livro de Como Ver Coisas Invisíveis, eu falo do Palomar, que é o senhor que gosta de observar, e depois ainda temos uma conferência sobre a visibilidade. Portanto, aqui existem centenas de perguntas por fazer e por colocar. E agora fiz uma batota, levantei 2 livros num só. Eu tenho uma batota maior, mas antes de mostrar a batota... Eu tenho mais batotas, Antes de mostrar a batota, queria dizer que o Como Ver Coisas Invisíveis, nesta questão da observação, fez-me lembrar um livro do qual nós já falámos aqui, que é o Primeiro Direito, que é daquele menino que está a observar. Da patológico. Exatamente, que eu acho que é um livro delicioso sobre esta questão da observação, não é? Acho que é aquela atenção que nós damos ou não damos às coisas do cotidiano e como é que isso nos levanta perguntas e por outro lado também nos faz imaginar histórias, não é? Que é um pouco aquela ideia de observar e imaginar o que é que pode estar a acontecer, não é? Por aí. Então, a minha batota é uma batota tripla. É uma batota tripla. Eu trago um 3 em 1. Eu também tenho. Então, eu trago 3 livros do Mark Taylor. Que são 3 histórias, 3 pontos de vista sobre uma mesma história, vamos dizer assim. No fundo são 3 histórias diferentes, mas é a história do homem que carregava pedras. Sim. É a história do rapaz que conheceu o homem que carregava pedras. E é a história do cão do rapaz que conheceu o homem que carregava pedras. E ainda bem que eu acabei por comprar o trio. E não sei, eu acho que ainda há aqui material para o Marco pode continuar, não sei. Mas é muito interessante neste sentido de muitas vezes nós perguntamos, é comum perante o mesmo acontecimento, se ele é vivido por muitas pessoas, ele não é linear para todas essas pessoas, não é? Uma vivência, uma experiência, o que seja, é vivido de maneiras diferentes. E é humano e é natural que nós consideremos sempre que os outros estão a ler da mesma maneira que nós, estão a ler o mundo da mesma maneira que nós. É uma coisa... E às vezes é uma surpresa perceber que o mesmo evento teve uma leitura muito distinta. E é muito interessante ver como é que o Marco trabalha esta perspectiva do papel, quem era este homem, que papel é que teve o rapaz na vida dele, e depois o cão também. Eu sou fã de cães, portanto aqui fiquei logo presa, mas é um bom exercício de exercitar esta ideia de ter diferentes pontos de vista sobre o mesmo evento. E isto pode ser uma coisa muito óbvia, dizer que as pessoas vivem as coisas de maneira diferentes e vivem a mesma história de maneiras diferentes. A questão é que é tão óbvio que nós não nos lembramos no dia a dia e estamos sempre a fazer a nossa própria leitura. E isto nos colocarmos na ideia de, ok, então, mas quem era este rapaz que apareceu aqui? O que é que ele fez ao homem? Deixa lá conhecê-lo um bocadinho melhor. E deixa ver qual é o ponto de vista do cão também sobre isto. E eu acho que é uma ideia muito bem conseguida e super recomendo. É do Marco Taylor. Eu conheço o primeiro. O Marco é provocador. O Marco depois também não para de ter boas ideias, não é?
É provocador nas suas ideias. Há N livros que ele tem que são muito bons neste sentido de provocar a pergunta. De provocar. É? E eu super recomendo, quem não conhece o Mark Taylor, que acompanho, que ele anda aqui pelo Instagram, e se puderem, eu super recomendo este 3 pontos de vista sobre a mesma história, sobre o homem que carregava pedras, porque eu acho que é uma descoberta deliciosa mesmo. Muito, muito super recomendo. Fica a sugestão. Bem, então, por questões de observação, de visibilidade ou de visibilidade, eu este verão, sim, no verão, descobri um livro que foi um soco no estômago. É um álbum, não tem, só tem imagem, e aborda um tema que está na ordem do dia e que incomoda. E que de facto este livro eu já o vi vezes sem conta e cada vez que o vejo é um soco no estômago e que coloca muitas perguntas. É ele, Migrantes. Migrantes, sim. Para quem não conhece, este livro é um livro de Orfeu Negro. Uhum. É um livro negro, por fora e por dentro. Tem as personagens são antropomórficas, portanto são animais a partir de com características de humanos, que atravessam uma floresta e que e levam roupas coloridas, mas as suas caras são de animais, não é? E cá longe a morte. Ora vai atrás, arrepia. Ora vai atrás, ora vai à frente e atravessa uma floresta, um caminho, não é? É um livro muito perturbador. Muito mesmo. Alguns animais, seres antropomórficos estão com os filhos. É muito perturbador. Eu fico quase sem palavras cada vez que vejo este livro. E, de facto, este livro levanta-nos muitas, muitas questões. Esta questão dos migrantes é uma questão que me incomoda e que tem muitos problemas éticos associados e muitas questões éticas. E depois tem esta página, quase no final, vê-se mal, que parece um barco. Sim. Sai da floresta e parece um barco, não é? Que é aquelas figuras que muitas vezes vemos na televisão e de facto não há uma palavra aqui e isto levanta-nos imensas perguntas. Para onde vão, porque é que vão, porque é que partem, por aí fora. E foi por mero acaso que este outono, início, há um mês atrás, eu descobri um livro que aborda a mesma temática, mas agora para adultos, que é Notas sobre um Naufrágio. Naufrágio, sim. Este livro é um livro de adultos, é um relato passado na ilha de Lampedusa, no Mediterrâneo, conta parte de factos verídicos e cruza-se com este. E que levanta imensas perguntas sobre a fragilidade da vida humana. É um livro, se este pode ser trabalhado transversalmente, este é um livro para adultos, penso eu, ou para jovens adultos, e ligado a esta temática que eu tomei consciência que vou reunindo, sem quase dar por isso, mas vou reunindo, eu descobri na minha estante um livro que já não olhava há muito tempo, que é este, Migrando. Ok. Lembrei, por causa dos livros perguntadores, andava à procura e recordei. Este livro, que é da Orfeu Mini, é um livro que também fala sobre esta temática e é muito interessante porque o livro tem esta capa, mas depois vira-se ao contrário e no meio a contracapa. Ou seja, ele a meio do livro, vamos ver. É como se fosse uma viagem. Não é? É como se fosse uma viagem em 2 tempos. Exato. Em 2 realidades. Portanto, ele começa nesta página a contar uma determinada situação, uma determinada história, e depois
mais ou menos a meio, esta página acaba e tens de voltar. E começas a contar outra história. E no princípio do livro, também nos coloca muitas perguntas, há a explicação desta situação. E diz assim, a primeira história conta, os meus familiares chegaram à Argentina em navios enormes, deixando na Europa guerra e fome. E continua e explica, o meu bisavô nunca mais tornou, o avô Feliciano só voltou a ver a mãe ao fim de 40 anos, por aí fora. E quando vamos à outra história, ele diz assim, o mundo ficou às avessas, daí o livro estar assim. Da Europa já não se parte, é lá que se chega. Portanto, as duas visões de migração. Este livro também estava ali esquecido, já é um livro que tem algum tempo, eu vou ver se consigo... é um livro de 2010. 2010 já tem algum tempo e, de facto, cruza-se com esta temática e é um livro que nos dá muito que pensar. Eu, talvez para trabalhar, não com muito pequeninos, mas também, mas com adolescentes, acho que se pode fazer aqui uma coisa muito, muito engraçada. É um livro perguntador também. E depois desta tripla sugestão inter-relacionada, passo-te a bola. Ok. Estou aqui a ver se tem algum livro que faça ligação com esse, mas não faz. Pensava eu que ia fazer uma grande batota a apresentar um 3 em 1, mas tu estás a bater-me aos pontos. Trago aqui um livro que também gostei muito pela capa, porque é negra. Se calhar é a ligação aí com o negro dos migrantes. Mas é um negro muito feliz. Eu tenho esse é muito Este livro é, eu não sei se vou dizer bem o nome da autora, é Mies van Hout. Eu acho que estou a dizer bem, mas eventualmente não. Ele está na Poets and Dragons Society e é um livro delicioso. É delicioso, é delicioso. E tem... Porque fala muito sobre o invejoso, sobre o orgulhoso, portanto, sobre muitas coisas que se sentem, não é? E ver como é que isso, como é que como é que uma pessoa admirada, neste caso um peixe, como é que ele fica, não é? Eu acho que é aquela... Ele é perguntador porque nos faz pensar também muito bem como é que eu expresso, como é que eu me expresso, como é que eu digo aquilo que sinto e que cor tem essa expressão, não é? Um bocadinho como há bocadinho estávamos a falar sobre das coisas que se observam, as cores das coisas que se observam, olhando para nós, não é? Um bocado naquela introspeção, examinando-nos a nós mesmos, como é que nós, ele aqui diz, hoje sinto-me, não é? Então como é que eu me sinto? E de que cor é que é isso? E como é que eu posso exprimir-me? Acho que é um bom livro, sobretudo para uma idade que eu gosto muito de trabalhar, são as idades do jardim de infância. Acho que é uma boa provocação visual, não é? Até porque podemos fazer a pergunta de deixá-los, não é adivinhar, mas dizerem o que é que eles acham que está a sentir este animal, não é? Não é o adivinhar do ao calhas, mas é tentar perceber pela cor. Será que nós conseguimos perceber? O feliz por acaso está em vermelho. Isto às vezes traz, estas coisas das cores, às vezes traz alguns problemas, porque os miúdos, há muitos livros que têm cores associadas às emoções. E há, por exemplo, o Monstro das Cores, que é muito conhecido, é um livro que eu adoro e a miudagem conhece muito, em que o vermelho é raiva. E eu gosto deste livro porque ele pode ser uma boa forma de desconstruir esse código e de construirmos outro, não é? De darmos associarmos outro sentir à cor. E gostei mesmo, adorei este livro, acho que ele visualmente é muito bonito. É muito bonito. É muito bonito e depois tem esta pergunta, não é? De perceber, ok, como é que eu me sinto hoje? Aqui está em forma de completa esta frase, mas eu acho que facilmente esta frase se transforma numa pergunta, que é, como é que eu me sinto, não é? De que cor é que eu fico quando sinto isto ou sinto aquilo? Portanto, é um ótimo livro para famílias e para, sobretudo para o jardim de infância, parece-me.
Talvez fosse bom nós conversarmos aqui um bocadinho antes de passarmos para outros livros, que estes livros perguntadores são sempre livros que carecem de alguma mediação, principalmente junto dos mais novos, não é? Porque muitas vezes estas perguntas que estão nos livros não estão tão visíveis assim. Hoje estamos muito a falar da visibilidade e da invisibilidade. Mas, de facto, muitas vezes estas perguntas para os leitores mais jovens ou para os miúdos mais jovens, ainda numa leitura inicial, as perguntas não estão lá, muitas vezes. Né? E, de facto, é o papel do mediador, que pode ser na família, na escola, ou o mediador de leitura, que muitas vezes suscita estas questões. Agora, as questões de facto são muito importantes, porque elas ajudam a construir o espírito crítico e a leitura crítica, não é? E desenvolvem competências leitoras que de outra forma não se desenvolvem. Às vezes nos adolescentes, como o Palomar, já o processo é um bocadinho diferente, não é? Já o processo é um bocadinho diferente. Sim. Mas às vezes me perguntam-me o que é isso dos livros perguntadores? Os livros perguntadores não têm lá as perguntas às vezes. Eu julgo que também há aqui uma espécie de uma premissa, algo que nós assumimos como implícito, que é nós vemos muito o livro como um ponto de encontro, não é? E é um ponto de encontro entre pessoas de todas, não é? E pessoas de todas as idades. É o encontro entre a educadora e o grupo de crianças, a mãe ou o pai, ou os pais, ou as mães, ou os avós, portanto, as pessoas da família, as pessoas, no fundo, criar. A proposta é mesmo criar momentos em que as pessoas possam encontrar-se através da leitura, não é? Que a leitura também seja um ponto de encontro. E há outra questão que já agora aproveito para sublinhar, que eu acho que é importante nós termos isso em mente. Não temos de ter expectativas de encontrar as mesmas perguntas, não é? Nós podemos aqui falar deste, olha, este livro suscitou-me esta reflexão, isto e aquilo, ou suscitou-me esta pergunta. Não temos de ter expectativas de que vamos todos encontrar a mesma pergunta. A leitura e o exercício do pensamento é um processo, não é? Portanto, não há perguntas. Há perguntas que podem ser mais ou menos profundas, mas elas têm a ver com apropriar-nos disto, não é? E a pergunta mais simples pode ser a mais profunda que nós temos, mais simples no sentido de, às vezes até mais óbvia, não é? É aquela que nos faz parar e pensar e dialogar. Eu acho que há aqui esta ideia do livro como encontro entre pessoas, não é? Por exemplo, da família, na escola, por aí fora, e também este permitir-se a perguntar, sem a expectativa de ter que fazer aquela pergunta. É mesmo descobrir, não é? Eu acho que são dois pontos nos quais que estão aqui a sustentar muito esta nossa ideia do livro perguntador. Não há um manual a dizer, olha, quando ler este livro vai encontrar estas. Não. Construam as vossas perguntas. Cada um de nós vai levantar perguntas completamente diferentes, que era o que tu estavas a dizer, não é? Mas, de facto, quando falamos em livros perguntadores, que fique bem claro que as perguntas muitas vezes não estão lá. Ou melhor, estão lá de forma invisível, não é? Exato. Estão lá de forma invisível. Temos que observar essas coisas invisíveis. Essas coisas invisíveis, e esse é também o fascínio da leitura e da literatura. Bem, temos tempo para mais Vamos. Dois títulos? Vamos. Então, eu trago agora um livro do Planeta Tangerina. Penso que o Planeta Tangerina hoje anda muito por aqui, que o livro tem como título Era Uma Vez. E é um livro esteticamente e visualmente lindíssimo e que nos suscita muitas perguntas. Também as guardas são negras e começa por colocar logo aqui: há milhares e milhões de anos formaram-se continentes. Portanto, remete-nos logo quase para uma história e à medida que vamos passando, há sempre só uma frase aqui no final, as páginas vão ficando mais curtinhas e é como se o tempo... Este livro é muito bom para exemplificar aqui as questões da cronologia e do tempo. E o tempo vai-se passando, cada vez o tempo vai ficando mais pequeno, porque talvez se aproxime mais. Esse livro é delicioso. E vai, continua, vai abrindo, até chegar ao presente, que no fundo é
o centro do livro. E no centro do livro, portanto, no presente, que eu entendo como presente, tem a imagem do universo como uma estrela cadente e diz assim, e agora? Pede um desejo. E é como se abrisse as portas ao futuro. E então... Ótimo livro para trabalhar a questão do tempo. Eu acho que este livro é fabuloso mesmo para trabalhar as questões do tempo nas várias perspectivas, não só na perspectiva científica, como na perspectiva histórica, como na filosófica. E depois continua e vai perspectivando a parte ampliando, do futuro. Pois é. Se aqui temos a questão do passado, no fundo temos as 3 categorias do tempo. Temos o passado, o presente e agora o futuro, não é? E o futuro vai fazendo perguntas. O futuro é cheio de perguntas. É muito engraçado, porque aqui sim temos perguntas, que é o que é que vais fazer amanhã à noite? O que é que te trará o fim de semana? Quem conhecerás no próximo mês? Como irás celebrar o aniversário para o ano? Sempre com umas ilustrações onde tu podes encontrar mais 1001 perguntas. Onde irás viver daqui a 10 anos? Portanto, sempre o tempo no futuro. E assim, o que descobrirás quando cresceres? E isto dá respostas e dá trabalho. Continua, e depois acaba e diz, o que desejas para o futuro? E, portanto, eu acho que é um livro mesmo perguntador e que dá para fazer um workshop sobre o tempo, que é uma questão muito filosófica que é muito pertinente. Fica a sugestão. O Santo Agostinho ia aprovar esse livro. Sim, podes sempre trabalhar as confissões do Santo Agostinho com Santo Agostinho dizia sobre o tempo, se me perguntam o que é, se não me perguntam o que é, sei dizer. Se me perguntam o que é, não sei dizer. Era mais assim, de forma muito simples, era isto que ele dizia. O grande Santo Agostinho, por quem eu tenho um grande carinho. Agora até versejei. Trago aqui um livro que vou admitir, vou confessar que ainda não li. E tu perguntas-me assim, então porquê é que tu escolheste esse livro? Deve ser uma razão muito plausível. Eu escolhi-o acho que talvez por 3 razões. Primeiro pela editora, que é a Planeta Tangerina, que me oferece sempre garantia de qualidade, não é? É de se tirar o chapéu. Depois pela autora, que é a Ana Pessoa. E depois por ser um livro para adolescentes. E eu ando a descobrir... Às vezes não é fácil encontrar livros para estas idades, adolescentes. E eu fiquei fascinada pela Mary Jo. Esse livro é um livro delicioso. Pronto, eu acharia que tu também ias conhecê-lo, pelo menos se não tivesses lido na inteireza, mas tinhas conhecimento. E eu acho que eu vejo a idade da adolescência como vejo por experiência que tive, até porque foi nessa idade que eu descobri a filosofia. E para mim foi uma idade com muitas perguntas, muito mais perguntas do que respostas. Embora houvesse sempre aquela coisa de querer... Havia imensas perguntas que me eram colocadas e muitas respostas que me pediam, para as quais eu nem sequer tinha pergunta ainda, não é? Ainda nem tinha pensado nisso. E eu acho que por ser às vezes complicado encontrar livros, sei lá, como Coisas que Acontecem, o Aqui é um Bom Lugar, o Desvio, são livros muito bons. E esses eu já tinha falado, já os tinha mostrado. Este chegou-me, eu acho que ontem, a casa. Portanto, é mesmo, admito, não li, mas tem toda uma garantia de qualidade para ser um bom livro, para propor perguntas e respostas sobre a vida. Eu acho que daquilo que eu li, é um bom livro sobre relacionamentos, sobre vida, sobre como é que nos relacionamos connosco próprios. E eu acho que é muito bonito. Pronto, é muito bonito, as ilustrações são lindíssimas e o texto é de facto fabuloso. Porque depois esta capa que protege transforma-se, não é? Pode ser uma espécie de um póster. Exato. Que isto também me faz muito lembrar a minha adolescência, que eu era pessoa que tinha pósteres, não sei se os adolescentes de agora ainda usam, mas adolescentes de agora maravilhem-se com esta coisa dos adolescentes de há uns anos terem pósteres na porta do quarto, nas paredes, por aí fora. Portanto, eu gostei muito deste objeto, deste livro que
que se transforma num outro objeto e depois é muito bonito. É um livro mesmo muito bonito. Portanto, super recomendado para quem tem, para quem quer ler. Às vezes perguntam-me como é que se motiva, ou livros, sugestões. Eu tenho alguns já recomendo sempre, eu acho este livro muito, muito bonito. Como vê, ele ainda está tudo muito fechadinho, porque está chegou-me há muito pouco tempo. Portanto, a Ana Pessoa escreve maravilhosamente é. bem. E escreve muito bem para adolescentes. Eu penso que ela encontrou tem mesmo ali é. o tom para adolescentes. Eu gosto muito, sou mesmo fã da escrita dela, e esse livro é um livro para adolescentes, mas eu conheço muitos adultos que gostaram muito de ler o livro. Não sei se será só para adolescentes. E de facto, e coloca muitas questões sobre a adolescência. Lá está, mais uma vez, não as perguntas diretamente, são perguntas invisíveis, e que é um excelente livro para trabalhar na mediação de leitora com adolescentes. E sei que alguns mediadores ou algumas mediadoras o fazem. Eu sabia que tu me ias ajudar a justificar a presença deste livro aqui, portanto estava descansada. É fabuloso mesmo, a Ana Pessoa é 5 estrelas. Eu até nem sei se não foste tu que uma vez me falaste deste livro, tenho assim uma ideia. É possível. Tenho assim uma ideia, mas posso estar aqui a confundir. Mais um livro, Júlia? Daí? Mais um. Então, mais um. Se é só mais um, tenho dificuldade, porque eu tenho aqui muito. Não, atenção, podes fazer um critério de tiras o primeiro que está assim mais à mão, porque os outros nós podemos à mesma partilhá-los depois no Instagram e também na publicação que vamos fazer. Portanto, podemos sempre depois partilhar os outros que ficaram de fora deste direto, mas que estão no nosso coração. Então, eu vou fazer aqui um bocadinho outra batota. Vou fazer aqui uma outra Boa, batota. está bem. Que é um livro que não está publicado em Portugal, é um livro espanhol, mas que qualquer pessoa pode ler. É um livro que eu sei que tu conheces e que é este. Em português, o título é muito sugestivo. Em português diz: se não gostas de ler, não é culpa tua. Ler ou não ler? Esse é o meu problema. Portanto, o autor é o Jimmy Liao, tem vários livros já em português. Eu posso só mostrar este, que é Esconde-se num Canto do Mundo, que algumas pessoas conhecem. Este, o Segredo da Floresta. Exato. E este, para mim, que é um dos meus preferidos, Os Desencontros, também está em espanhol. Eu tenho vários dele em espanhol, porque houve uma altura que não havia cá. Este foi-me oferecido por uma grande amiga e que eu gosto muito. Porquê é que este livro é perguntador? Para já, a pergunta que está no título é logo muito desafiante, não é? Se não gostas de ler, a culpa não é tua, e descarta o leitor, exato, seja ele do processo. Pronto. As ilustrações são de excelência, escusado será dizer, por outros livros que conhecemos. As guardas são deliciosas, porque tem-se uma espécie de mesa de reunião, logo prevendo que vai acontecer aqui algo de importante. E depois começa logo nas páginas iniciais ainda, vai-nos dando logo pistas do que é que vai acontecendo. E aqui está o início da reunião. Portanto, de uma forma muito resumida, é um jovem filho de um livreiro que diz que reúne os amigos e que diz: bem, como vocês sabem, cada vez há menos pessoas nas livrarias a comprar livros, e a culpa, de certa forma, também é vossa. Não, porque é que afinal vocês não leem? Porque é que não gostam de ler? A culpa não é vossa, mas temos daqui de descobrir este prazer de ler. E o que é que eu gosto particularmente neste livro? Para além da ilustração, da ideia, do conceito, é este aqui. Ou seja, tem assim umas páginas, e todas as páginas têm os meninos sentados, parece numa fila de cinema, porque estão de costas, tipo sombra, e parece que estão a ver um ecrã. E nesta espécie de ecrã, o que é que aparece? Uma frase de um escritor conhecido, do Pamuk, de vários, muitos deles conhecidos. Depois explica quem é o autor. E depois nós vamos assistindo quase que ao diálogo dos jovens. Uns levantam perguntas, outros não, mas vamos assistindo ao diálogo acerca do escritor, acerca do livro.
E é como se nós estivéssemos de parte a assistir à conversa deles sobre livros, o que é de facto fabuloso e nos vai colocando alguns livros. E cá está o Italo Calvino, eu sou fã do Italo Calvino. E falo, pergunta dos clássicos, e depois tem aqui perguntas de diálogo. É um livro que é um diálogo, mas que de facto tem muitas perguntas para quem gosta de livros e para... vai desdramatizando esta questão de não se gostar de ler e que a culpa de não se gostar de ler é sempre de alguém. Faz um processo contrário e isso é muito interessante neste livro. E é um autor que eu recomendo. Muito bem. De repente estava a ver esse livro e estava-me a lembrar do livro do Manguel, do Alberto Manguel, que é Uma História da Curiosidade. Não sei, vem-me a ideia esse livro. E vem-me a ideia aquela série que está na RTP Play, que é, como é que se chama? A Vida dos Livros. Invisíveis. Invisíveis não. A História dos Livros, a Palavra Viva dos Livros. Olhem, eu vou ver... A Vida Privada dos Livros. Exatamente, a vida privada dos livros. Agora, de repente, vem-me tudo isso à ideia, que é delicioso. Eu já vi os 2 episódios que estão disponíveis na RTP Play. Não sei se, entretanto, já estará mais algum, mas é uma descoberta muito... Está muito bem feito. Está muito bem feito e a conversa é sempre deliciosa. Sem dúvida. Com a Ana Daniela e o Alberto Manguel. Eu vou terminar com um livro que estava aqui de lado para ver se ainda havia tempo. Porque também se assinalou, a semana passada também foi um dia especial, estamos nas comemorações do centenário de Saramago. Iniciámos agora as comemorações, portanto, isso é que é comemorar a série, que é comemorar durante o ano inteiro. Eu acho isso uma proposta maravilhosa. Houve muitas leituras deste livro nas escolas, houve mesmo esse convite para continua a existir. Até porque a ideia mesmo, a proposta é mesmo essa, é que durante este ano se comemora em vários momentos a vida, a obra, a pessoa de Saramago. E eu gosto muito desta edição. Eu sei que há outras edições da Maior Flor do Mundo, mas esta é da Porta Editora, é ilustrado pelo André Letria e tem um conjunto de sugestões para pensar e para perguntar. E então eu acho que isto é muito filosófico, não é? E vem muito, parece que há aqui uma espécie também de... Há aqui um tema do nosso direto que não estava combinado, mas que está presente, que é a questão da observação, não é? Que é vermos. E vou só ler este. Sempre que passeares a pé, olha à tua volta e procura flores no teu caminho. Experimenta desenhá-las ou descrevê-las. Podem ter corolas esplendorosas, calos longos e esguios ou pétalas de cores viçosas. Presta atenção aos pormenores e registra tudo num diário gráfico com desenhos e descrições à maneira dos naturalistas. Isto é uma ótima proposta para as famílias, para as escolas, que é esta ideia de observar, de poder desenhar e poder escrever e poder descrevê-las com palavra, não é? Portanto, é bom é adequado ou presta-se às crianças que sabem escrever e às que não sabem escrever, mas que começam a descrever de uma outra forma, não é? Portanto, tem muitas... Pois há uma que eu gosto muito também, que é o das palavras raras, as palavras que se usam menos. E então diz, podes atribuir um significado a essas palavras e passa a ser a palavra que usas numa ocasião especial. Eu, como gosto de inventar palavras, acho isto que é rendida. Portanto, é uma ótima edição esta da Porta Editora, porque para além da história da Maior Flor do Mundo, tem estas propostas no final, estas sugestões para pensar a partir da flor, a partir daquilo que é raro, a partir daquilo que se observa, e acho que é uma boa maneira de nós fecharmos este direto, que ainda tem mais livros, que depois nós vamos partilhar. Mas há uma série de outros livros do Saramago. Muitos deles são livros perguntadores. Estou-me a lembrar o da cegueira, o ensaio sobre a cegueira, todos os nomes que eu acho que levanta imensas perguntas, não é? O Homem Duplicado exatamente. Muitas perguntas, portanto, só para memória é o que me recordo, que levanta imensas perguntas. Até o próprio Memorial do Convento levanta muitas perguntas, não é? A figura da Belimunda tem muitas perguntas associadas. Uma pessoa que se chama Belimunda
só pode ser, só pode ser uma pessoa que faz perguntas que incomodam ou que provocam perguntas incomodativas, não é? Eu acho que acho que o Saramago tem uma, durante algum tempo tive algumas, afastei-me e voltei ao Saramago com o ensaio sobre a cegueira. Uhum. E acho que foi assim aquele livro de reencontro com o escritor, para mim, e adorei o Caim. O Caim é um livro Não li. delicioso, muito divertido. Sei que o li assim, lembro-me que na altura estava a fazer uma formação e todos os dias andava de metro, então eu devorei-o no caminho do metro, e aconteceu uma coisa parecida com a que o Afonso Cruz descreve no Vício dos Livros. O Afonso Cruz diz que num dos capítulos lá dele, ele diz que quando ia para a escola escolhia o autocarro que demorava mais tempo, para ter mais tempo para ler. Então ele dizia que escolheu o caminho com mais palavras. E eu sou aquela pessoa que quando vai no metro faz a linha do metro e sai na estação errada porque se distrai a ler. Portanto, eu lembro-me que perdi a estação do metro à conta do Caim. E lembro-me muito, me diverti muito a ler. Eu acho que gostei mesmo muito da proposta e fica aqui eu acho que qualquer livro do Saramago poderá ser. Para além de terem temas muito filosóficos, são livros perguntadores, não é? Associando a filosofia às perguntas e estas questões. Alguns deles também levantam muitos problemas éticos, mas podíamos começar agora aqui a fazer uma sessão só com os livros do Saramago. O Caim, por acaso, não li, mas vou restar a sugestão. E acho que não é um livro muito longo. Eu não sei como me diverti tanto com ele. Achei assim um livro delicioso. Bom, eu acho que foi uma boa forma de fechar este direto. Nós temos mais livros que depois vamos partilhar. Vamos. E além disso, eu depois, para além dos livros, vou partilhar também dois jogos, não é livro, são dois jogos. Nós já uma vez fizemos esta batutice, trazer coisas que não são bem livros para os livros perguntadores, mas que tenho aqui de lado e que também gostaria de partilhar com quem nos acompanha nestas conversas e nestas trocas. Livros. No fundo, são conversas sobre livros. Isto é a prática do dar a ler, não é? Que é algo que nos une, digamos assim, o dar a ler, o voltar a ler, o ler pela primeira vez. Há várias relações que nós podemos ter aqui, brincadeiras até com a expressão do ler, mas este dar a ler, de oferecer, mostrar o livro, eu acho que é sempre um bom presente. Mesmo que não me ofereças o livro, ofereces-me a ideia do livro, a proposta do livro, e fica-me sempre aqui este bichinho para depois, de vez em quando, pensar assim, epá, eu acho que este livro já alguém me recomendou, e depois li, comprei recentemente o Havia, da Joana Berto, por responsabilidade tua, não é? Portanto, esse livro é um livro muito perguntador. Olha, muito, é delicioso. É delicioso esse livro. Não, acho que há duas coisas sobre as quais nós não conseguimos parar de falar, eu e a Júlia, quando nos encontramos. É sobre. Aliás, cá são três: perguntas, filosofia e livros. São três coisas que vão muito juntas para nós, não é? É toda aqui enfim, uma tríade que nos une. Júlia. Eu queria só, antes de terminar, recordar que no portal do Plano Nacional de Leitura, mensalmente é sugerido um leitor, um autor do mês, com um conjunto de livros. Aqui existe também sugestões, destaques dos livros do PNL, que há muitos livros perguntadores, e que quem quiser, que alguns destes livros que nós vamos falando aqui são livros recomendados pelo Plano, outros não são, mas possivelmente vêm a ser, e que estão no portal do PNL, para além da página dedicada à filosofia, com as sugestões de propostas e sugestões da Joana também. Portanto, é um mundo a descobrir, porque o Plano também dá a ler. E isso é verdade. É importante dizer, não é? E que eu sou só a cara visível do Plano, mas que existe uma equipa por trás de mim e ao meu lado e à minha frente, a trabalhar todos para o mesmo fim. Portanto, e que há muitos mais livros perguntadores por aí. Sem dúvida. E já que estás a falar do portal do Plano,
há também um separador, houve um separador especial para o centenário de Saramago, portanto há lá também, quem quiser pistas para onde começar, tem lá muita informação. E há sempre novidades no portal do Plano. Há sempre. Há sempre. É mesmo bom ter nos favoritos para ir espreitar de quando em vez, porque sugestões não faltam e é bom nesta parte do dar a ler, quem procura livros, às vezes nós podemos nos sentir um pouco perdidos, não é? Por onde é que vamos começar? O que é que, ou qual é o livro indicado para, ou um livro sobre este tema, ou, enfim. Porque há tanto livro, eu acho que é muito fácil as pessoas perderem. Portanto, é verdade, este trabalho, é verdade. não é? Verdade. Este trabalho de curadoria, de recomendação, é precioso porque ajuda muito as pessoas a fazerem a sua escolha, não é? Portanto, a ver por onde é que vão começar a ler, que livro é que vão comprar, que livro é que vão buscar à biblioteca. Portanto, eu acho que é de muito valor ter o portal do PNL lá nos favoritos para ir espreitando de quando em vez. Portanto, as sugestões são mensais, assim como o autor, a sugestão de um livro, os destaques, também há sugestões de leitura e de escrita como desafios, portanto, quase todas as semanas vão saindo propostas para ler e dar a ler e dar a escrever também. Também. E dar a pensar. Muito bem, Júlia, muito obrigada. Obrigada, Joana. É um gosto. Vamos nos encontrando por aí. É verdade, vamos nos encontrando. E nós divulgaremos a nossa partilha brevemente. E muito obrigada a quem nos esteve aqui a acompanhar. Espero que tenham ficado, pelo menos, curiosos e curiosas com estes livros e que eles façam parte da vossa leitura brevemente. E agora vem o Natal, há muitos livros para oferecer, há muitos livros para dar. Pois é, eu acho que o livro é sempre eu gosto sempre de receber de livros e gosto muito também de oferecer. Só por curiosidade, a minha afilhada mais nova ainda não tinha nascido e eu já lhe estava a comprar livros. Acho que foi a primeira prenda que comprei. É sempre um bom princípio. E ouvi algumas vezes aquela do... Então, mas ela ainda não sabe ler. Vai. E ela disse: os pais podem ler para ela, quer dizer, portanto, não tem que ser ela a ler, qualquer pessoa pode ler para ela. É preciso ter o livro à mão e aí já é meio caminho andado. Muito bem, obrigada, Júlia, obrigada a todos. Obrigada Bom a todos. descanso. Adeus, Joana. Obrigada a todos.